pessoal, sejam todos bem-vindos à GST Academy. Estamos lançando aqui hoje uma série de vídeos, né, que vai estar ajudando a você que de repente está interessado em aprender um pouco mais sobre instrumentação industrial e principalmente a galera aí que está ansiosa, já se inscreveu no concurso da Petrobras, né, que está previsto aí para acontecer, se eu não me engano, no mês de abril, tá? E o meu objetivo aqui é estar trazendo um conteúdo de uma forma um pouco mais direta para vocês e para o pessoal que vai fazer a prova tentar ajudar de uma forma relâmpago, né, a te direcionar ali aos conceitos principais dentro da instrumentação, principalmente o que está descrito lá, né, no edital, ou seja, trazendo os tópicos presentes no edital, e tentar te orientar também o caminho que você deve seguir aí, ou seja, a sua trilha de estudos, para que você obtenha um êxito e consiga fazer uma boa prova, tá bom? Então, esses vídeos, eles vão ficar disponíveis por um período lá no canal da GST Academy, tá? Depois ele vai para a plataforma, ou seja, ele vai para a escola da GST Academy, então ele não vai ficar por um período muito longo lá disponível no canal do YouTube. Então aproveitem para assistir todo esse conteúdo, aproveitem para tomar as notas, enfim, estar atentos a todos os insights ali, todas as informações que eu estarei disponibilizando ali para vocês, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso, né, o link do nosso canal do Telegram. Então, eu iniciei lá, né, criei uma conta lá no Telegram, que tem como objetivo vocês, alunos da GST Academy, o pessoal que está acompanhando aí, possa entrar e acessar esse canal, né, ou seja, essa sala ali, esse grupo dentro do Telegram, para estar trocando informações, disponibilizando material de estudo, pode até mesmo colocar possíveis oportunidades de trabalho, enfim, novidades dentro do segmento aí de processos industriais. Seja ele da parte de instrumentação, automação, ciência de dados, enfim, machine learning, né, aplicado aí na indústria. Também eu vou estar compartilhando lá sempre que possível novidades, dando para vocês os alertas, né, dos conteúdos que serão lançados na GST Academy, entre outras coisas também. E é importante disso, né, e o legal da gente ter uma comunidade ali forte, enraizado, seguindo, né, essa ideia, esses conceitos de processo industrial, é que, poxa, a gente vai estar sempre mais unido ali, ou seja, a informação ela tende a chegar de uma forma mais rápida na gente, ou seja, em cada um de nós, né? Vou me inserir nesse grupo também, porque eu estou sempre aprendendo também, assim como vocês, ok? Mas enfim, né? Sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, tá? E nesse primeiro encontro, eu quis focar, né, no básico, ou seja, na introdução de instrumentação, explicando para vocês o que se trata, né? E o que é instrumentação. E a gente também vai finalizar ali com um entendimento geral, né, sobre metrologia, tá? Outra observação também, galera, na descrição desse vídeo, tá? Ou seja, em todos os vídeos, a partir de agora, né, eu parei para analisar isso hoje, enquanto eu estava separando aqui, finalizando, né, os últimos ajustes para estar trazendo para vocês essa aula. Eu vou disponibilizar um link também com referências bibliográficas, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nos estudos e nos assuntos que são falados aqui no canal, né, na escola GST Academy. Você pode acessar lá o link e ir direto para referências bibliográficas, as quais eu mesmo uso aqui para tanto estudo próprio, né, ou seja, para o meu crescimento profissional, também para estar elaborando aqui todo esse material que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então também vou deixar aqui na descrição do vídeo, então quem tiver interesse, basta clicar lá no link e vai ter acesso a todo esse material, né, livros, apostilas, vou deixar também alguns sites, enfim, sempre que for o caso, né, para vocês conseguirem ter um acesso mais aprofundado da informação a qual a gente está abordando aqui no canal, tá bom? E aí, voltando só aqui o assunto, né, sobre a aula, vamos começar sobre instrumentação e controle e também o metrologia, e eu coloquei como conceitos básicos, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu quis trazer para vocês uma definição e entendimento do que se trata a instrumentação industrial. No geral, tá? Dificilmente você vai ver uma indústria competitiva hoje que possui algum certo nível de
automatização ou uma inteligência dentro do seu processo, dentro da sua linha produtiva, que não possua ali, né, que não tenha algum tipo de instrumento, algum equipamento que monitore variáveis, que tome decisões, né, em relação ao controle do processo em si. Sempre vai ter ali algum tipo de tecnologia. Eu diria que hoje 99, se não já todas as indústrias, as empresas que querem, né, se tornar competitiva ou fabricam ou transformam algum tipo de matéria-prima ali, ela possui embutida algum nível de instrumentação. Tá? Então, a instrumentação, trazendo aqui um trecho para vocês nos slides, né, é a implementação e adequação de instrumentos de controle, medição, registro, indicação e transmissão em plantas industriais, visando atender às estratégias de produção. Então, a instrumentação, turma, é uma área da engenharia, principalmente a engenharia voltada ali para automação, né, e controle de processo, que ela busca maneiras de estar implantando dispositivos, ou seja, equipamentos, e também, além da implantação desses equipamentos, né, estudando ali técnicas de processo aos quais ela pode estar inserindo essas técnicas, esses instrumentos, em alguma planta industrial. Tá? Quando a gente pensa em planta industrial, eu estou falando de equipamentos trabalhando em conjunto, ou seja, esses instrumentos que nós acabamos de citar aqui, e a instrumentação estuda, né, como implementar eles, trabalhando em conjunto com o objetivo de estar fabricando algum tipo de produto. Tá? Então, se você tem hoje uma indústria do setor alimentício, aquela indústria ali, imagina, vai fabricar um biscoito, né? Ela vai ter ali até chegar o biscoito, ou seja, no pacote, né, totalmente embalado e pronto para ser enviado para o mercado como um produto de prateleira. Aquele processo, ou seja, aquela indústria de fabricação de biscoito, ela vai ter toda uma etapa ali, né, toda uma transformação daquela matéria-prima até chegar lá ao produto final, que vai ser o biscoito na embalagem. Tá? E aí, durante esse processo, né, eu vou ter vários instrumentos monitorando variáveis, né, tomando ações, né, ou seja, executando algumas atividades ali, como abertura e fechamento de válvulas, aumento e diminuição de temperatura de uma determinada etapa do processo, entre outras características, né, e outras necessidades daquele processo, ou seja, daquela planta industrial. Tá? Então, a instrumentação é isso. Ela vai estudar como que eu coloco, né, como que eu implanto ali esses sensores e esses dispositivos de controle, atuadores, entre outros, tá? De uma forma que venha atender a necessidade produtiva, né? Ou seja, a necessidade de fabricação daquele produto lá. Tá? Como eu falei, pode ser qualquer produto. Alimento, medicamento, pode ser um automóvel, enfim, um eletrônico. São diversos, né? Diversas as possibilidades de produtos aos quais aí nós podemos encontrar em processos industriais. Ok? Então, isso aí é o papel da instrumentação. Então, logo o profissional que atua, né, com instrumentação, na verdade, ele pode atuar de diversas maneiras, na verdade, tá? Se a gente for parar para pensar numa questão de manutenção, é o profissional que vai estar o quê? Verificando a integridade daqueles instrumentos, vai estar realizando algumas calibrações, algumas aferições, a gente vai falar a diferença de um para outro, tá? No final aí, né? Ou seja, nem se usa mais bem o termo aferição, né? Hoje se fala muito ajuste, né? Que vai estar instalando esses instrumentos, fazendo a parte de manutenção em si, com o objetivo de estar mantendo o processo em funcionamento, né? Normalmente esse profissional são os técnicos, são os mantenedores. Então, é o profissional de manutenção de instrumentação, né? Ou seja, é o profissional que é formado em técnica de automação, o eletrotécnico, a eletroeletrônica, que de certa forma está atuando ali no processo para manter os instrumentos, né, e a linha produtiva em seu pleno funcionamento. Tá? Também a gente pode pegar ali a galera que trabalha muito na questão do planejamento, né? Ou seja, também na questão do projeto, das normatizações, dos desenhos, e a equipe de engenharia, o engenheiro de automação, não necessariamente é o engenheiro de automação ali que vai projetar um pedaço, né, de uma planta de instrumentação. Às vezes pode ser um engenheiro mecânico especializado, de repente, na área aí de caldeiraria, né? De caldeiraria não, né? De vasos de impressão, desculpa, né? De caldeiras, tá? Eu confundi o nome. Mas o profissional especializado, né? Um engenheiro mecânico talvez que se especializou ali na área de caldeiras e tudo. E ele estuda ali quais são os instrumentos que ele precisa implantar naqueles processos, naqueles sistemas relacionados a vasos de pressão, para manter aquele sistema em funcionamento de forma segura, né? Profissionais da área química, então quando tem muitas variáveis analíticas ali, né? Variáveis
que demandam de algum tipo de reação química do processo. É. Às vezes, os profissionais que vão estar envolvidos no projeto dessa planta, que envolve a instrumentação, não é o instrumentista em si, não é o cara da automação, mas sim os engenheiros químicos junto com os engenheiros mecânicos, enfim. No final das contas, a equipe de projeto ela acaba sendo multidisciplinar, né? Então, na verdade, o conhecimento de instrumentação, o entendimento básico, como que ela funciona, como esses instrumentos se correlacionam, não deve se limitar somente ao profissional de instrumentação, mas sim toda a equipe envolvida ali naquele processo. Bom, como eu comentei, desde o planejamento, da gerência, né, da engenharia, da manutenção, de múltiplas áreas. Então, é um conhecimento que, de certa forma, acaba sendo multidisciplinar. Tá? Então, seria essa ideia da instrumentação, a visão geral da instrumentação. E quando a gente pensa também num processo e a gente implanta esses instrumentos, vem aquela ideia de controlar o processo. Né? Então, por que, que eu implanto instrumentos? Né? Por que, que eu adequo instrumentos para um sistema que vai fabricar um medicamento ou um alimento? Transformar ali aquele alimento, enfim. Com o objetivo de manter ele determinadas características para que ele saia, né, aquele produto no final de uma forma adequada, né? Ou seja, uma forma satisfatória para ser consumido no mercado. E para que esse produto, de fato, ele chegue numa prateleira, né? Ou seja, seja ofertado para uma ampla gama de clientes, né, aqui fora, eu preciso manter aquele processo, ou seja, as condições da fabricação daquele produto, ou seja, das etapas em que ele sofre as transformações, dentro de valores adequados, né? Dentro de características adequadas. Tá? Então, para isso, eu realizo o que a gente chama de controle de processo. Então, eu implanto os instrumentos para monitorar as variáveis envolvidas, como temperatura, pressão, velocidade, enfim, viscosidade, entre milhões de outras variáveis possíveis dentro dos processos industriais. E aí a instrumentação está ali para estar monitorando e comandando nessas variáveis. E aí eu vou ter lá um algoritmo, ou seja, um software, um sistema de controle que vai utilizar todas essas informações providas, né, mediante ao sensoriamento presente nos instrumentos instalados no processo e vai tomar decisões e gerar ações também dentro daquele processo ali para manter essas características, né, do meu produto adequadas para que quando ele chegue lá no final ele esteja dentro das condições pré-estabelecidas. Tá? Em relação a padrões de qualidade e também a questões normativas. Você tem que pensar, por exemplo, um medicamento ele tem que estar dentro ali de algumas métricas, né? Mediante a lei também, tá? Então, não é só, pô, o produto é bom ou é ruim, não. Ele tem que estar adequado também, dependendo do tipo, né, e do nicho de produto a qual está sendo fabricado, tá? Então, controlar um processo é o quê? É manter as variáveis como pressão, nível, vazão, temperatura, né? Tem algumas outras aqui no slide que vocês podem ir acompanhando, né? Dentro de condições adequadas, ok? Isso é controlar um processo. E aí, né, esses sistemas de controle presentes ali nos processos industriais, eles vão buscar manter, né, a variável, ou seja, determinadas variáveis dentro de um valor especificado. Então, a gente dá um nome aí de variável controlada, uma vir muito também com a abreviação, né, de PV, que é variável de processo, em inglês, aí a gente faz uma troca nessas letrinhas. E aí, essa variável, né, ou seja, o objetivo do controle do processo é manter ela dentro de um valor. Então, imagine aqui, para produzir um medicamento, eu preciso que, numa determinada etapa do processo, o ativo lá ele se mantenha numa temperatura de 50 graus Celsius. Então, o meu sistema de controle, ou seja, toda a minha instrumentação ali presente naquele processo, vai tomar ações, né, e vai gerar dados ali, ou seja, vai realizar movimentações dentro do meu processo para manter essa temperatura o mais próximo desse valor, que seria aí 50 graus Celsius, né? Ou seja, do valor ideal necessário, né? Ou seja, o valor adequado para gerar aquele medicamento, né? Ou seja, para realmente validar ali a transformação, a fabricação daquele medicamento. Tá? E aí essa variável que o sistema ele busca controlar, a gente chama de variável controlada, tá bom? Então, essa variável controlada, ela sempre vai ser o quê? A variável que eu vou manter dentro desses valores pré-estabelecidos, né? E aí esses valores pré-estabelecidos, ou seja, esse ponto de ajuste, a gente dá o nome de set point, né? É o SP, ou valor desejado. Então, vamos lá, novamente. Eu tenho que controlar a temperatura em 50 graus Celsius, beleza? Eu coloco set point em 50. Então, 50 graus Celsius é o meu ponto de ajuste, é o meu valor ideal.
Vamos imaginar que a minha variável controlada, né, ela não se encontra nesse ponto de ajuste. Ela se encontra talvez um pouco mais abaixo. Imaginemos aqui talvez 40 graus Celsius. O meu sistema de controle, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar ações dentro daquele sistema, né, dentro daquela planta ali, para fazer com que essa variável controlada, ela chegue, né, ou seja, se aproxime ali desse ponto de ajuste, que é esse 50 graus Celsius. Então, estava, por exemplo, em 40, vamos imaginar, né, a PV, meu set point em 50, eu tenho uma diferença, ou seja, eu tenho um erro ali de 10 graus Celsius, o meu sistema ele vai atuar de tal forma a fazer com que, né, a PV se aproxime ali do meu SP. Ok? Beleza, turma? Então, espero que vocês estejam conseguindo pegar a ideia disso aí. Ou não, porque a garganta aqui, né? A gente vai falando pra caramba, vai ficando um pouco seca, né? Então, bora lá. E aí, claro, né, tá aqui, realiza as correções em função do desvio existente entre as duas, ou seja, que a gente chama, né, esse desvio de erro, ok? Ponto também aqui que a gente tem que. Antes de mais nada, acho que eu não coloquei aqui no slide, né? Mas passou, deve ter passado batido, mas para quem está assistindo, só anotar essa informação e complementar. Na verdade, a gente coloca aqui até mais uma nomenclatura, né? Mais uma variável que a gente chama, que seria a nossa MV, tá? Ou seja, a variável manipulada. Vamos dar um outro exemplo, né? Ou vamos voltar aqui para o exemplo de temperatura. Um exemplo aí de temperatura, aqui, não, vou pegar o que tá na tela, né? Que fica mais claro para vocês. Usar um pouquinho aqui as figuras, né? Mas vamos imaginar esse sistema que está aqui na tela, certo? Eu tenho aqui, né, um controlador, tá? Eu tenho uma válvula de controle e eu tenho aqui, né, a minha PV, ou seja, o dado que está sendo monitorado. A princípio, pelo arranjo desse desenho, né, ele está sendo utilizado para controlar o nível, tá bom? Não tem uma indicação clara aqui que seria o controle de nível, tá? Mas pela lógica aqui é nível. Por que nível? Né? Primeiro, está sendo destacada aqui uma indicação, né, do nível do reservatório. Eu tenho uma válvula que está representando, né, a quantidade de produto, né? Tem uma setinha aqui indicando que está entrando produto dentro desse reservatório. Eu tenho uma válvula manual, né? Tem até um operador aqui, né? Que está manipulando essa válvula e tem uma setinha aqui no final, né? Ou seja, na saída desse reservatório, indicando que o fluxo, né, é de saída do reservatório. Ou seja, isso aqui a gente poderia dizer que é o consumo, tá? Então, eu preencho um produto, esse reservatório, e tem lá uma parte, uma etapa do processo que vai consumir esse produto dentro do reservatório. Essa PV ó, é a minha variável controlada. Então, essa variável controlada aqui eu vou chamar de nível, né? Então, level, né? Então tá aqui um level. Usando o mouse, a letra não vai ficar das melhores, não, tá? É o nível. E aí eu estou controlando o nível dentro desse reservatório. Aí imagine aqui que eu tenho SP em 50%, né? Nível a gente controla em porcentagem, tá, pessoal? Pelo menos é a indicação principal. Pode controlar por volume também, mas aí às vezes não fica tão claro, né? Então, realmente a gente controla, né, nível pela altura do produto dentro do reservatório, né? E a gente coloca uma escala de porcentagem em cima disso aí. E aí vamos imaginar aqui que o meu sistema ele quer controlar, né, o meu set point é em 50% de nível. E aqui o sistema ele está em 40%, né? Ou seja, a minha PV na verdade está em 40%. O meu erro, né, o meu offset, está de 10%, correto? Eu tenho uma diferença do SP para a minha PV de 10% de nível, tá? Poderia representar, sei lá, X metros cúbicos de um produto aqui dentro, tá? Ou seja, de um líquido dentro desse reservatório. Vamos pensar na lógica aqui. Como que eu poderia corrigir essa diferença utilizando um controle, né? Ou seja, trabalhando essa ideia do controle de processo. Eu poderia diminuir a saída, ou seja, a vazão de saída, tá? A ponto de manter, ok? Essa válvula com o mesmo ajuste por um determinado período, tá? E aí eu começaria aqui a fazer com que esse nível do reservatório começasse a subir. Resumindo, eu reduzo o consumo, né, e eu controlo ali a alimentação do reservatório. Outra possibilidade também, né, seria o seguinte, né? Eu mantenho o consumo, imagine assim, o consumo não está diminuindo, ele está se mantendo ou está aumentando, né? Então eu vou atuar aqui sobre essa válvula de alimentação a ponto de fazer com que ela mande mais produto para dentro desse reservatório, tá?
Então, vamos lá. Agora vamos pegar um cenário para ficar mais claro esse entendimento. Imagine que a mesma quantidade de produto que entra é a mesma quantidade de produto que está saindo nesse momento. Então, eu estou abastecendo e estou consumindo a mesma coisa. Se eu tenho um equilíbrio ali entre alimentação e consumo, em teoria, né? Ou seja, não é perfeito essa estabilização, tá? E esse ajuste, mas fica bem próximo quando tem um controle bem ajustado, né? Bem, vamos dizer assim, como é que fala? Sintonizado. Isso, me tinha me fugido da palavra, né? Mas sintonizado. Quando eu tenho o controle bem sintonizado, a ideia é que fique num ponto de equilíbrio quando a gente deseja estabilizar, né, a variável controlada. Se essa entrada, essa saída, ela estiver estabilizada, a ideia é que a PV ela fique estática dentro do reservatório. Então, vamos considerar essa situação nesse momento. Então, considerando essa situação e eu tenho uma diferença de 10%, para fazer com que o nível suba, né? Ou seja, para atingir o meu set point, eu vou ter que aumentar a vazão de entrada, tá? Para fazer o nível subir, né? Ou seja, aumentar a quantidade de produto que entra, a ponto de ele vencer a quantidade de produto que está saindo. Então, o nível do reservatório vai começar a subir, concorda? E aí, conforme ele for chegando próximo do meu set point, essa vazão de entrada ela tem que vir diminuindo de forma gradativa, tá? Até atingir novamente ali esse ponto de equilíbrio entre vazão de entrada e vazão de saída. Okay? Para tentar estabilizar essa variável, né? Ou seja, e reduzir essa diferença entre o meu ponto de ajuste, tá? E o meu set point, ok? Essa ação que a válvula executou, né, de abrir e fechar, né, com o objetivo aí, turma, né, de estar estabilizando, ou seja, corrigindo essa diferença, a gente chama de variável manipulada, né? A gente vai nomear ela ali como MV. Então, a variável manipulada é a variável que eu modifico dentro do meu processo para alterar a condição, ou seja, o estado da minha PV. Tá? Pode parecer um pouco confuso no começo, tá? Mas se você não entendeu bem ainda esse contexto, te recomendo a estar acessando a literatura complementar aí, né? Ou seja, as referências bibliográficas que eu vou deixar para vocês. E também pode voltar o vídeo, a aula vai ficar gravada aí para vocês e disponíveis por um período. Então, tenta voltar essa parte, assiste mais de uma vez para você tentar entender bem essa dinâmica, tá? E aí, o que acontece, né? Isso a gente chama de MV. Então, qual é a variável que eu estou manipulando aqui nesse processo, né? Nesse exemplo? Eu estou manipulando a vazão. Então, quando eu manipulo a vazão, eu consigo modificar o estado do nível, né? Ou seja, a minha variável controlada é o nível e eu modifico a vazão para controlar o nível. Então, na questão das nomenclaturas, né? Ou seja, dessas divisões aí entre as variáveis, eu vou ter PV, que é a variável controlada, eu vou ter SP, que é o ponto de ajuste, e MV, que é a minha variável manipulada. E claro, né, a diferença entre o SP e a PV eu chamo de offset ou erro. Ok? Então, dando sequência, as malhas elas podem ser divididas de duas maneiras, né? A gente pode dividir ela em malha aberta e em malha fechada. Tá? Qual é a ideia da malha aberta? Então, vamos fazer aqui a leitura do slide para contextualizar melhor com vocês, tá? Então, a informação sobre a variável controlada não é utilizada para ajustar o seu valor, visando compensar as variações que ocorrem nas variáveis do processo que influenciam seu resultado. Resumindo, né? A malha aberta é aquele sistema em que eu simplesmente digo, né, coloco um valor específico lá, ou seja, que o meu sistema deve assumir, e eu não levo em consideração o resultado dessa minha ação inicial para tentar corrigir o sistema. Ou seja, não existe um loop, né? Não existe um feedback ali no meu arranjo, tá? No meu sistema, para que ele se autorregule. É como se eu dissesse assim: olha, eu vou abrir aqui a tampa dessa garrafa, eu vou começar a jogar a água fora, né? E, enfim, eu vou deixar esse ajuste aqui, considerando que é, eu acredito que essa vazão vai se manter constante, né? Enfim, e eu não estou verificando, até derrubei água aqui, né? Eu não estou verificando se de fato essa vazão ela sofre alterações. Eu simplesmente mandei e não estou compensando nenhum ajuste, né? Vamos imaginar, o que seria o ajuste dessa garrafa para tentar exemplificar para vocês? Ah, eu quero manter uma vazão aqui, sei lá, de 1 litro hora. Chutando, tá, pessoal? Então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um pouco de água e vou manter. Só que nessa garrafa, quando o nível, ou seja, o nível da garrafa, né, começar a diminuir,
obviamente a vazão também vai diminuir ou até mesmo cessar, né? Então vai ter variações aqui nessa vazão de saída na garrafa se eu simplesmente mantiver ela numa posição fixa o tempo todo. Tá? Diferente se eu tivesse um feedback, ou seja, de quanto que está saindo de produto a cada segundo, a cada minuto, ou seja, se eu estivesse monitorando essa vazão de saída da garrafa e eu tentasse a partir, né, dessa saída e ajustando a posição da garrafa para tentar manter essa vazão, sei lá, de 1 litro hora. Né? A malha aberta não tem esse propósito, ela simplesmente vai ser a garrafa estática, ou seja, o sistema ali com um único comando que ele vai executar de forma linear sem realizar ali os feedbacks para estar reajustando o sistema, tá bom? E claro, é diferente da malha fechada, né? A malha fechada vai ter o quê? Vai ter um feedback, né, com essa comparação do erro entre o valor desejado, né, e o valor atual da minha variável do processo. Ou seja, vou estar pegando isso aqui, ó, a informação final, né, do processo, resumindo, tomei as ações, fiz os ajustes via controlador, modifiquei lá o meu sistema físico, tá, beleza, mas qual foi o resultado de saída? Ah, foi X. Beleza, esse X, ele está de acordo aqui com o ponto desejado? Não. Então, se não está, vai de novo aqui, ajusta novamente, faz uma modificação no processo, até manter esse X mais próximo possível do valor adequado, né? Ou seja, do valor desejado do processo. Isso aí a gente chama de malha fechada, tá? Então, a malha fechada, ela vai o quê? Regular a variável controlada, fazendo correções em outra variável de processo, que é chamada variável manipulada, né? Comentei com vocês no slide um pouquinho para trás. E o controle malha fechada, ele pode ser realizado por um operador, claro, um controle manual, desde que o operador fique aqui o tempo todo, né, ó, movimentando a garrafa para tentar manter esse 1 litro hora, no nosso exemplo, tá? Ou por meio da instrumentação, que é o controle automático, né, que de fato ali eu vou aplicar os instrumentos, os controles e vou deixar o processo agir de forma solo, né, ou seja, sem a intervenção humana, pelo menos na maior parte do tempo, ok? Essa parte aqui, né, se fala muito ainda. Eu não lembro bem aqui, eu não comentei da instrumentação pneumática, tá? Mas hoje, né, existe uma tendência em mercado, até mesmo devido às atualizações tecnológicas, né? Muitas empresas optam mais por estar trabalhando com instrumentos e tem embutidos ali protocolos de comunicação via rede, tipo instrumentos Profibus, enfim. Hoje, né, principalmente com a adoção de IoT, a computação em borda, a implantação de servidores de dados dentro do processo, entre milhões e milhões de outras tecnologias novas que vêm surgindo aí dentro dos processos produtivos, né? A gente às vezes acha que a gente tem que deixar para trás um pouco essa questão de alguns instrumentos, né? Ou seja, de algumas tecnologias envolvidas na instrumentação. Eu não comentei bem aqui do pneumático, tá? Mas eu vou até dar uma ressalva aqui para vocês. Mas antes dessa instrumentação que a gente tem hoje, via instrumentação eletrônica, analógica e tanto a digital, existia ali o controle pneumático, né? Então, os controladores e os sistemas, os instrumentos em si, eles utilizavam informações, pressão, né? Ou seja, umas linhas com valores físicos ali para estar enviando essas informações, tá? Mas eu comecei a notar que não é uma coisa que se aborda muito, tanto em instituições de ensino aí, nem também muitas avaliações, né, muitos concursos aí. Eu já não vejo questões voltadas, né, ou seja, abordando muito essa questão pneumática, tá? Posso estar errado, tá? Mas é a minha visão, tá? Mas enfim, nada impede você a dar uma estudada como é que eram os sistemas pneumáticos, tá bom? Ou seja, a instrumentação pneumática. Mas essa parte da instrumentação pneumática, eu confesso para vocês, pessoal, já vai fazer aí, ou sei lá, tem 10 anos mais ou menos que eu trabalho com automação industrial, né? Ou seja, no setor aí de automação, instrumentação, enfim. E eu nunca vi um controlador. Minto, né? Eu vi um controlador pneumático num laboratório de calibração em São Paulo. Né? Se eu não me engano, era. Cara, acho que era BSI o nome do laboratório, enfim. Faz tempo, né? Que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento lá com eles sobre incerteza de medição. Era até grandeza-pressão na época. E lá os caras tinham um, mas era quase que uma questão de mostruário, né? Não era uma aplicação, ou seja, não se usava de fato em nenhum lugar. Então, para tu ver, tu não vai encontrar muito esse tipo de tecnologia hoje, tá bom? Mas pegando esse marco, né, saindo da instrumentação pneumática e chegando aí já na instrumentação eletrônica analógica, a gente não pode ignorar muito a questão da analógica porque ela é muito utilizada ainda em diversos tipos de processos, tá? Em diversos tipos de indústria.
Então, o que é instrumentação analógica? A ideia da instrumentação, né, ou seja, dessa parte eletrônica analógica, ela vai utilizar muito a questão dos sinais elétricos, onde o mais confiável, né, ou seja, o mais utilizado, costuma ser a corrente, e a possibilidade de ser corrente ou tensão. Aqui eu vou até adicionar, tá? Sinais que costumam variar de 1 a 5 volts, mas você vê muito também para controle, né? O famoso aqui, ó, 0 a 10 volts também, tá? Então, a mesma coisa, anotem aí. É porque a gente monta o material, depois a gente vai lembrando das coisas, né? E aí a gente vai complementando na hora mesmo. Então, 0 a 10 volts, também você pode ver alguns instrumentos que podem trabalhar aí, né, que a gente chama de menos 10, né, a mais 10 volts, tá? Ou seja, é meio que tivesse uma troca aí de polaridade em um dos momentos, né? E é isso, né? Normalmente costuma ser esses valores que também a gente encontra como um extra aí nos sinais. Eles normalmente não costumam ser muito classificados assim, né, popularmente, de forma popular, né? E mais ampla para a questão de instrumentação. Mas ele está presente em vários equipamentos, né? Então você vai pegar controladores ali, ou então alguns sensores, que na verdade não atua com sinal de corrente, ou seja, o 4 a 20, que é o tão famoso. Ele vai atuar ali no 0 a 10, né? Então, poxa, é diferente, tá? Então você pode se deparar sim com muitos instrumentos nesse sentido, tá? Mas enfim, a eletrônica analógica, ela vai pegar aí sinais tanto de corrente quanto de tensão, e o padrão de transmissão a longa distância costuma ser o padrão de corrente 4 a 20. Por que o 4 a 20 é interessante, né? Porque ele tem vamos dizer assim, uma vantagem em relação de tensão, e ele é menos suscetível a ruídos, tá? E alterações bruscas aí, ou seja, perdas bruscas de informação, tá bom? Então, entre o de tensão, ele costuma ser um pouco mais confiável, principalmente quando o fator é distância, né? Se a gente pegar aí é porque a corrente tem aquela característica, né? Ou seja, se eu tenho um circuito em série, a corrente ela é igual, né? Ou seja, ela é a mesma em todos os pontos. Então, legal que a ideia é ter uma estabilização de corrente ali no caminho onde a qual, né, aquele instrumento ele está conectado. E para distâncias até 15 metros, utiliza-se também sinais aí de 1 a 5 volts, ou 0 a 10, né? Ou menos 10 a mais 10 volts. Então, vocês vão encontrar mais os sinais de tensão para quando eu tenho um sensoriamento, ali, uma instalação com uma distância um pouco menor, né? Ou seja, eu tenho uma curta distância entre o instrumento sensor e o instrumento de controle ali também, no equipamento de controle. A instrumentação eletrônica, principalmente a parte de corrente, que é uma variação de 4 a 20, permite transmissão para longas distâncias. O pessoal coloca sem perdas, né? Eu coloquei aqui sem perdas, mas isso aqui é sempre uma questão que, né? Depende como é que tá ali, né? Não sei, pode acontecer. Então, nunca descarte uma possibilidade, né? E a alimentação pode ser feita pelos próprios fios que conduzem o sinal de transmissão. Então, muitos instrumentos aí dentro da instrumentação em si, né? Eles vão trabalhar com esses padrões de sinal, tá? A eletrônica digital, onde a gente pensa aí que pacotes de informações sobre a variável medida são enviados para uma estação receptora através de sinais digitais modulados e padronizados. E para que a comunicação entre elemento transmissor e receptor seja realizada com esse, é utilizada uma linguagem padrão chamada protocolo de comunicação, né? Então, o que é normalmente essa instrumentação eletrônica digital, né? É a adoção de tecnologias de rede, basicamente isso, né? Então, eu tenho tecnologias de redes industriais adotadas, ou seja, implantadas naqueles instrumentos, aos quais, né, eu vou utilizar o que a gente chama de protocolo. Então, um protocolo nada mais é do que uma regra, né, de funcionamento, de comunicação entre esses dispositivos. E a partir desse protocolo ali, esses dispositivos eles vão trocar pacotes de dados e não variações de sinal, né? Então, eu vou ter ali pulsos elétricos, as quais, né, aqueles pulsos elétricos que estão sendo enviados via uma camada física, né, ou seja, um meio físico ali, pode ser alguns sistemas até mesmo wireless hoje em dia, né? Ou seja, instrumentos que conseguem funcionar de forma sem fio, né? E aí aqueles pacotes de informações ali que está sendo trafegado de forma digital, eles são montados lá no sistema de controle, ou seja, no receptor, de tal forma que a gente consegue ter um pacote de informações completo do instrumento, ao invés de ter apenas o sinal analógico. É interessante, né, que esse tipo de instrumentação, ou seja, esse tipo de eletrônica, né, essa instrumentação eletrônica dentro dos sistemas, ela traz um grau de flexibilidade e controle maior do que você teria no analógico, né? Porque dá a possibilidade de configurações e acessar parâmetros de forma mais sofisticada do que você conseguiria ter no analógico, ok? E aí, claro, né? Ela não necessita também de ligação ponto a ponto por instrumento, né? Então, você pode adotar arquiteturas de rede, né, para conectar esses instrumentos.
Pode utilizar um par trançado ou fibra óptica para transmissão dos dados. Imune a ruídos externos? Depende. Tá? Aqui também é outro ponto. Tem muitas possibilidades aqui em relação a imune a ruídos, que depende também da integridade da instalação do cabo, tá? Então, sei lá, imagina um instrumento que trabalha com uma rede Profibus, né? Então, poxa, o cabo tem que verificar se o cabo não está muito quebradiço ali, ou seja, se eu não tenho cabos muito dobrados, se o conector, né, daquele instrumento, ou seja, daquele sistema, ele está bem montado, de que forma ele foi montado. Cara, uma coisa que é bizarra às vezes, né? Você pega muito profissional que corta o cabo ali, ou então, de repente, para estender, né, o sinal ali, ou seja, de comunicação, e quer fazer uma emenda como se fizesse num condutor elétrico convencional. Não é bem assim, né? Então, às vezes, aquela tua emenda, aquela forma que tu vai fazer o corte ali, não é o ideal. O ideal é você ter ali um conector, né, de emenda adequado para aquele cabo de rede, enfim, para você conseguir fazer uma extensão. São vários fatores que vocês têm que estar sempre atentos ali às recomendações dos próprios fabricantes também, tá? E das normativas envolvidas naquele tipo de instalação. Então, imune a ruído depende, tá? Muitos problemas de rede acontecem devido à instalação, ou seja, a má instalação e a não adequação ali, né? Ou seja, da forma correta da utilização daqueles sistemas digitais e acaba gerando de fato esse ruído por uma falha, né, de implementação. Tá? Outro detalhe aqui também que eu gostaria de comentar com vocês nesse ponto, né? Às vezes o ruído ele vem simplesmente também do fato de você não seguir as regras ou os pontos ideais de passagem dos cabos, ok? E também a distância entre os instrumentos, talvez de fontes com alto grau ali de geração de harmônicas, né? Ou seja, de ruídos eletromagnéticos. Então, um exemplo muito comum são os motores elétricos ou inversores de frequência, por exemplo. Então, às vezes você quer instalar um inversor de frequência, só que aí, pô, próximo desse inversor de frequência, você tem lá um instrumento, um sensor. Pode ser tanto o seu funcionamento na eletrônica digital analógica, mas, pô, é imune a ruído. Não, às vezes não, cara. Às vezes aquela harmônica, ou seja, aquele ruído está tão intenso e a tua instalação não está adequada, aquele instrumento ele pode apresentar variações no sinal ali, ou seja, no seu funcionamento, simplesmente por conta dessa não verificação, né, dos pontos ideais, tá, da instalação daqueles dispositivos. Deixa eu pegar aqui uma outra possibilidade, né? Passagem de cabo elétrico junto com os cabos de comunicação, enfim, depende muito, cara. Às vezes isso gera, assim, ruídos, sim, na instalação, tá bom? Então verifique bem, faça um estudo bem apurado. Mas nesse caso não é nem o objetivo aqui da nossa aula, né? Mas acaba que a gente dá algumas dicas extras, né? Que são dicas do dia a dia do profissional. Mas são possibilidades aí, tá? A gente está aqui hoje no âmbito mais teórico, focando passar na prova, né? Em ajudar vocês a estudar para passar na prova da Petrobras. Tá? E aí a vantagem, né, como eu tinha comentado também, ele permite a configuração, o diagnóstico de falha e ajuste em qualquer ponto da malha. Os instrumentos principais não são os únicos, tá, turma? Presentes numa malha de instrumentação são eles, né? No caso aí a gente tem o controlador, tem o elemento final de controle, que basicamente são aqueles instrumentos que representam a MV, né? O controlador, dentro dele, normalmente ele faz as comparações, né, do valor desejado e o valor atual da PV, e o elemento sensor, que é o elemento a qual normalmente envia a informação do processo para os controladores. Né? Então, esses são os três instrumentos básicos para que nós tenhamos ali um controle do processo. Tá? Sem esses instrumentos, não tem a possibilidade, né? É pouco provável que a gente consiga realizar ali um controle automático. Tá bom? O elemento sensor. Então, o elemento sensor, ele é aquele instrumento que ele vai estar diretamente ligado ali, né, ao produto, né? Ou seja, ao objeto a qual a gente quer coletar uma informação. Então, o sensor, ele é o dispositivo que coleta dados do meio externo, né? Ou seja, do meu processo. Então, se eu quero medir temperatura, eu vou precisar ter ali um sensor de temperatura conectado no meu processo, e a qual aquela temperatura vai estar sendo enviada, né, essa informação para o meu controlador. Se eu quiser medir pressão, eu vou precisar de um sensor de pressão acoplado lá num ponto, né? Ou seja, numa tomada de impulso dentro do meu processo, para estar monitorando a pressão e enviando essa informação para o controlador. Então, claro, né, que o sensor, o tipo de sensor, ele depende da variável, né? Então,
para cada tipo de variável, eu vou utilizar um sensor diferente, né? Eu vou ter um sensor específico para a grandeza, ou seja, para a variável a qual eu quero monitorar, tá bom? O transmissor, ele é um complemento, eu posso dizer assim, né? Ele é uma extensão do nosso sensor. E, turma? Porque, na verdade, o sensor ele tem uma característica que o sinal que ele envia referente, né, ao valor que ele está medindo, ele não segue uma padronização. E é muito complexo, na verdade, você conectar um sensor direto no sistema de controle. Você não conseguiria, tá? Então, primeiro, o que eu quero dizer com saída, né, do sensor? Imagine aqui, um reservatório, né? Vou tentar usar meus dons de arte ataque. Está monitorando a temperatura do produto dentro desse reservatório, né? Então, tem aqui um elemento primário de temperatura, tá? Imagine que esse processo ele sofre uma variação provável, né? Mas na verdade é o limite dele, ou seja, a faixa de trabalho, vou melhorar, desculpa, é o range, né, do processo, mas não necessariamente que a faixa de trabalho dele, né, vai ficar entre 0 e 100, às vezes ele pode atuar entre 30, tá, e 70 graus, ok? Aquele instrumento ali, ele precisa enviar uma informação, ou seja, um dado que consiga correlacionar essa variação máxima aqui de 0 a 100 graus Celsius. Então, eu vou chutar aqui, né? Eu vou imaginar uma variação de resistência elétrica, né? Então, uma variação que vai de 0 a 100 ohms, tá bom? Vou considerar, para questões didáticas, tá? Que essa variação vai ser proporcional a essa variação de 0 a 100 graus Celsius. Então, considerando esse exemplo, é como se fosse assim, ó. Se eu tenho 50 graus Celsius, é como se eu tivesse aqui na saída 50 ohms, tá? Caramba, tá horrível essa letra aqui, mas tô com o mouse, né? Pô, mas acho que eu vou providenciar uma mesa digitalizadora. Mas aqui, ó, 50 ohms. Beleza. Esse é o sinal de saída, né, que a gente fala do sensor. Então a ideia é o quê? Se eu tivesse um controlador capaz de ler diretamente esse sinal do sensor, eu iria conectar ele aqui e quando lá o controlador recebesse a informação de 50 ohms, ele poderia correlacionar isso, por exemplo, a 50 graus Celsius, tá? Mas, se eu for mudar o sensor, né, para outro tipo de sensor de temperatura, eu já posso ter uma variação não em resistência elétrica, mas às vezes em tensão, né? Então, eu tenho uma variação em tensão elétrica. A outra eu tenho uma variação numa faixa não linear, mas numa faixa mais, né, vamos dizer assim, que trabalha numa exponencial, né? Enfim, ou então valores que não são proporcionais, que sofrem variações, enfim, tem influências de temperatura, entre outras coisas. Então, se eu mudar também o tipo de sensor, não é mais temperatura, agora é sensor de pressão, eu vou ter diferenças, eu vou ter valores diferentes aqui, ou variáveis diferentes, né? Grandezas diferentes para cada saída do tipo de determinado sensor. Então, imagina, eu teria que ter controladores capazes de compreender toda essa gama de variações aí, né? Ou seja, de saídas de sensores. Isso se tornaria extremamente complexo, tanto a nível de engenharia e também a nível de confiabilidade, né? Ou seja, a nível também de disponibilidade de equipamento. Seria algo não muito eficiente, né, para a gente, tá? Então, o que acontece? Esses sensores, normalmente, eles são acoplados a dispositivos de transmissão. Então, os transmissores, eles não têm só a função de pegar um sinal coletado de um sensor e enviar aquele sinal até o controlador numa distância um pouco maior, né? Ele também tem uma função extra, né, que eu acredito que é uma das funções mais importantes dele, que é a questão da padronização da faixa de sinal, tá? Então lembra que a gente comentou lá dos valores que normalmente são comuns, né, nos processos industriais, aí, na parte de instrumentação, que é o 4 a 20 mA, é o 0 a 10 volts, né? Enfim, o transmissor ele vai fazer isso, ele vai pegar esse sinal, né, do sensor, a qual é um sinal não padronizado, e aí ele vai padronizar esse sinal e vai enviar esse sinal padronizado para os sistemas de controle. E aí, na hora dos fabricantes, né, ou seja, de uma adequação até mesmo de engenharia, de uma mudança de equipamento, fica muito mais flexível e fácil de adaptar aquele controle ao meu processo, considerando que ele trabalha com valores, né, ou seja, sinais
faixas de valores conhecidos, ok? Claro que o transmissor, ele vai ter um tipo de transmissor para cada categoria ali, né, para cada tipo de sensor, porque os transmissores, eles são microcomputadores, né, vamos dizer assim, eles são microprocessados. Então, dentro deles, ali vai ter um programa e um armazenamento das características dos sensores a quais ele está apto a receber, ou seja, a acoplar, né, na sua instalação. E aí ele vai pegar, mediante aquele sinal ali, você configura isso, tá, pessoal? É função lá do instrumentista, enfim, do operador lá da planta. E ele configura esses instrumentos para trabalhar de acordo com o sensor a qual foi acoplado naquele transmissor. E aí, depois feita essa configuração, ele vai conseguir enviar esse sinal padronizado, tá? Então, o que é um transmissor? É um instrumento que ele detecta mudanças na variável de processo e transmite, né, a distância da forma de um sinal padrão, proporcional o valor dessa variável, né? Então, ele pegaria ali um sinal padronizado, um 4 a 20 mA, e colocaria ele proporcional a uma variação, né, segundo o nosso exemplo aqui, de 0 a 100 graus Celsius. Perfeito? A telemetria, né, ela vai designar, né, ou seja, o estudo de como que a gente vai processar esses dados, essas informações desses sinais que estão sendo enviados, né, que estão sendo transmitidos. E aí, né, tecnologias pneumáticas, eletrônicas e digitais, tá? A pneumática ela não vai ser usada para controle, mas a pneumática, ou seja, para controles e sim troca de informações entre o estado do processo, mas a pneumática ela vai ser usada para movimentar equipamentos, né? Então, quando eu vou abrir e fechar uma válvula, normalmente uma válvula de controle proporcional, normalmente eu uso pneumática, né? Eu uso uma pressão ali de ar, tá? Enfim, eu posso ter ali comportamento também em alguns sistemas pneumáticos, tá bom? E a telemetria dentro dela, ou seja, desses sinais, a gente costuma adotar muito o que a gente chama o conceito de zero vivo. Então, você vê ali, né, na faixa de variação do 4 a 20, nós adotamos o nível mínimo de 4 mA, no caso da eletrônica, né? E no caso, por que é melhor eu ter esse zero vivo, né? No caso de uma falha de equipamento ou um rompimento do cabo ali, ele já provocaria um valor, ou seja, um sinal abaixo de 0%, né? Então, provavelmente aquilo ali está indicando alguma falha, né, estrutural ou uma falha no próprio dispositivo em si, porque ele está enviando um valor a qual não faz sentido, né? Ou seja, não faz parte daquela faixa de trabalho dele ali, tá bom? E aí, um cálculozinho rápido aí, isso aí pode ajudar vocês na prova, tá? Se cair algo nesse sentido. Como que a gente descobriria o sinal de saída de um transmissor, ou seja, aquele sinal padronizado ali, considerando uma faixa de variação de 4 a 20 mA, né? Vamos considerar que o meu sistema ele atua, né, ou seja, ele mede pressão aí por quilograma-força, né? Então, uma variação talvez de 0 a 32, a 0 a 40 kgf ali, né? Por centímetro quadrado, que vai representar para mim, né, na amplitude, né, eu tenho que fazer aqui a diferença entre o 20 e o 4, né, ou seja, eu vou ter o alcance daquela faixa de 16 mili, então 40, que é o valor máximo que aquele sistema pode receber, né, ou seja, o transmissor vai ler como se fosse o 100% dele, vai ser 16, eu quero saber quanto que daria de saída ali em corrente se o meu processo se encontrasse a 32 kgf, né? Então, você pode fazer uma regrinha de 3 para isso, tá? Ele vai encontrar 12,8 mA. Só que, como você descontou aqui em cima o 4 mA, que é o zero vivo, para trabalhar em cima dessa amplitude, né? O sinal de saída, na verdade, vai ser esse valor mais aqueles 4 mA que você tirou lá em cima, né? Ou seja, lá no início. Então, se eu tivesse um sistema medindo 32 kgf força aqui, né, por centímetro quadrado, na verdade, ele deveria representar na saída do transmissor um sinal de 16,8 mA. Isso aqui é muito interessante, principalmente para comissionamento, tá? Então, às vezes você está lá na malha, assim, enfim, você está fazendo algum tipo de trabalho na planta, seja no cliente, ou seja também, tudo der certo aí, né? Se Deus quiser, lá na Petrobras, né, pessoal? Vocês vão pegar, né? Tá lá o instrumento na malha, e aí você, poxa, tem 32 kgf. Não necessariamente kgf, mas poderia ser nível ou temperatura, 50 graus Celsius. Tá, beleza. O range desse instrumento tá de quanto, né? De, sei lá, 0 a 100 graus Celsius. Então eu tenho que mapear isso aqui proporcionalmente aos 4 a 20, né? Ah, poxa, deveria dar 16,8, mas está dando 12. Opa, tem alguma coisa errada. Deveria dar 16,8. Então, se está dando 16,8 e a temperatura está 50, desculpa, está dando 12 e deveria dar 16,8 com a temperatura, por exemplo, 50 graus Celsius,
eu tenho uma falha. O instrumento ele pode estar configurado da forma incorreta. E aí, claro, se o instrumento está configurado da forma incorreta, o meu sistema de controle ele vai atuar também de forma incorreta, né? Então, o controle vai estar errado, ele vai estar funcionando com parâmetros que não são confiáveis, né? Não estão devidamente ajustados ao sistema em si, tá? Então, isso é legal. Quando a gente conhece esses sinais, essas proporções, né? A gente consegue descobrir aí os sinais de saídas, né? Ou seja, qual deveria ser o valor adequado, tá? Instrumentos extras aí também, né? Ou seja, instrumentos que a gente vai encontrar nas malhas, temos os indicadores. Então, o indicador, né, o nome já diz, é o instrumento que vai estar indicando o valor de uma variável, né? Ele é como se fosse um display mesmo ali, ou seja, um alertazinho. Então, se eu tenho um sistema de temperatura e eu tenho um indicador de temperatura, eu vou ter lá algum tipo de visor, né? Algum tipo de mostrador ali, indicando para mim a temperatura, é igual um reloginho. Então, se tem um relógio, tem lá X horas, né? Você vai lá no ar-condicionado, você ajusta lá a temperatura de trabalho dele, sei lá, para 22 graus, enfim. Aquilo ali é um indicador, tá? Então, o indicador ele pode ser tanto de indicação analógica, ok? Ele pode ser de barras gráficas, que é o caso aqui, ou indicação digital, né? Então, esse aqui é o digital, ou seja, eu tenho os numerozinhos mesmo, é igual um reloginho digital. Eu tenho o analógico, né, que é o ponteirozinho, e eu posso ter indicadores gráficos, né, de barras gráficas também, tá? Claro que aqui eu estou mostrando o instrumento, tá bom? Eu posso ter também um indicador, turma, dentro de um sistema de supervisão, ou seja, numa tela ali de computador mesmo, com a parte gráfica do processo, tá? Eu posso ter lá um pop-up, né, que faz a indicação da variável do processo também, tá ok? Então, na verdade, os indicadores hoje eles podem estar tanto no próprio processo, ou seja, no chão mesmo de fábrica ali, acoplado, né, o próximo, aquela planta ou aquela linha ali de produção, como eu posso ter indicadores digitais, né, indicadores remotos via sistemas de supervisão ou IHMs, que são as interfaces homem-máquina. Registrador. No caso, o registrador, ele coleta, né, os dados, ou seja, o comportamento do processo ao longo do tempo. Mesma coisa, né? Isso aqui, beleza. Eu posso ter um registrador, ou seja, um instrumento que é específico para registro? Posso, pode ter que você encontre. Mas o pessoal já tem voltado mais para a questão de servidores, né? Ou seja, principalmente em arquiteturas distribuídas aí, né, pessoal? A galera opta por ter servidores de banco de dados, a qual aquele banco de dados vai estar realizando o registro das variações do processo ao longo do tempo, tá? Mas então o registrador ele seria um instrumento ou a função, né? Eu vou adicionar aqui, né? A função do sistema em estar coletando e registrando os dados históricos da variável do processo, tá bom? Isso é muito interessante para uma questão estratégica, tá? Então, às vezes, aconteceu uma falha em um determinado momento e foi necessária uma parada de produção. Tá, beleza, eu posso pegar os dados históricos e realizar lá um estudo em cima disso para tentar diagnosticar a possível parada do processo, tá? Mas não é isso, eu quero pegar os dados históricos e a partir daqueles dados históricos eu quero realizar uma previsão de demanda. Sim, você tendo os dados registrados, você pode fazer isso. Outra situação, não é uma questão de previsão de demanda, mas sim uma questão de fiscalização, uma questão legal, né? Sei lá, você de repente tem que prestar contas a algum órgão de regulamentação, né? E aí, dependendo do tipo de produto que você está fazendo ali, que você está produzindo. Então, a partir dos dados históricos, ou seja, dos registros históricos, a gente pode avaliar todas essas informações, tá bom? Os controladores, quem vai tomar as decisões, a gente está batendo nele desde o início da aula, né? Controlador, controlador, controlador. Então, o controlador aqui, na verdade, a gente pode ter o controlador dedicado para quando se pensa em instrumentação, principalmente porque, às vezes, a gente tem pequenas malhas, né? Ou seja, mini malhas ali dentro do processo, e aí aquelas mini malhas ali, ela pode ter um controlador que já tem um algoritmo fixo, né? Então, como se fosse uma automação fixa ali. E esse controlador, que a gente chama de controlador dedicado, ele já vai ter um algoritmo próprio para ele. E você só vai parametrizar alguns dados, né? Ou seja, você vai modificar valores para que ele faça aquela função que ele já veio de fábrica, tá? E nós temos os controladores programáveis, que é a possibilidade de se criar aquele controle ali do zero, né? Ou seja, o CLP. Então vai lá a equipe de engenharia, a equipe de automação, enfim, o instrumentista em conjunto, vai implantar lá o CLP vai fazer o código, né? Ou seja, o algoritmo, vai projetar o algoritmo para aquela parte da malha, e aí aquele algoritmo ali, ele vai realizar o controle do processo, né? Então, o principal instrumento, ele toma as decisões, e aí ele recebe, né? Ele está sempre monitorando esses valores
desejados, né? Ou seja, PV, e o set point dentro do meu sistema, tá bom? O elemento final de controle, normalmente relacionado ao que a gente também falou, que é MV, são equipamentos que recebem o sinal de correção do controlador e, em função desse sinal, modificam ou atuam sobre a variável manipulada, né? Ou agente de controle. Então, podemos ter válvulas, podemos ter resistências elétricas, motores elétricos, enfim, entre diversos outros tipos de elementos atuadores, né? Ou seja, elementos finais de controle, ok? E agora vamos comentar aqui, pessoal, né, sobre metrologia. Então, novamente, também a gente agora trocou a temática da aula um pouquinho, né? Começou com um conceito básico de instrumentação. É tudo que você precisa saber? Não, pessoal. Estou tentando fazer uma revisão aqui e trazer os principais pontos. Novamente, reforço com vocês. Procurem estudar. Como a gente vai ter um intervalo em torno aí de uma semana entre um tópico e outro, faz o seguinte, se você quiser estudar aqui comigo e quiser acompanhando os vídeos e tudo mais, pega esse intervalo de uma semana entre um tópico e outro, estuda mais, se aprofunde nessa aula, né? Então, pegue lá, se aprofunde um pouco mais nos conceitos de instrumentação, quais são as características, né? O que é o controle de processo. Pega a parte de metrologia, vai lendo um pouco mais sobre metrologia para você estar apto. Novamente, reforço, vou deixar aqui os links na descrição de referências bibliográficas, tá bom? E também o nosso canal do Telegram para que vocês possam estudar juntos, né? Trocar informações como uma equipe, tá bom? Como um time aí em prol de um objetivo, né, bacana aí para o futuro de vocês, tá bom? Ó, tô me hidratando bem, né? Já tá quase indo embora a garrafa. Metrologia. A metrologia, na verdade, ela tem muitas vertentes, tá, pessoal? A metrologia é uma baita de uma ciência aí, tá? É bem complexa até. Então, hoje é uma área que envolve muita questão de pesquisas, né? Eu diria que ela está diretamente ligada à confiabilidade do processo, não tem jeito, tá bom? Uma indústria que não se preocupa com a parte metrológica louca, né? Enfim, não faz nem sentido isso. Então, ela pode ser aplicada em vários segmentos. Na verdade, você tem a metrologia mais voltada ali para a parte de instrumentação, mas você tem as metrologias ali que é o pessoal da mecânica que cuida mais, né? Que é a metrologia dimensional, né? Então, de repente, foi até a metrologia que você estudou aí no curso técnico de seu aí, né? De vocês, enfim. Ou até mesmo se você já fez faculdade na área aí de automação, enfim, engenharia e controle de automação, você às vezes só estudou a metrologia mais dimensional, você não estudou, de repente, a parte ali de certeza de medição e tudo mais, né? É o que normalmente muitas escolas ali, muitos ensinos ou profissionais acham que é metrologia, né? Acham que é só a parte dimensional. Não. A metrologia se aplica também a variáveis, temperatura, pressão, vazão, nível, enfim, algumas variáveis analíticas também. Enfim, são estudos de medidas, né? Então, é bem ampla a aplicação e as possibilidades da metrologia, tá bom? E a metrologia, né, numa frase aqui, ou seja, num resumo básico para vocês, é o estudo das medições e as aplicações, tá? E o que é medir, né? Eu trouxe uma citação do William Thompson para vocês. E ele coloca aqui o seguinte trecho, né, o seguinte texto para a gente, traz a importância de medir. Então, quando você pode medir aquilo de que fala, desculpa, quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe alguma coisa sobre isso. Mas quando você não pode medi-lo, quando você não pode expressá-lo em números, o seu conhecimento é limitado e insatisfatório. Pode ser o início do conhecimento, mas você, no seu pensamento, avançou muito pouco para o estágio da ciência, tá? Então, a ideia é o seguinte: se você não consegue quantificar de fato quais são, né, os seus valores ali, ou seja, você não consegue expressar isso numericamente e avaliar, né, esses números, você não tem tanta informação sobre o seu sistema assim, tá? Então a metrologia, ela vai estudar como que esses números, né, como que esses dados se comportam. Resumindo, né, é aplicado a partir em cima daquelas medições, né, técnicas e modelos estatísticos para avaliar a confiabilidade do dado que está sendo medido. Então, é só você parar para pensar. Se eu tenho lá um sistema que eu preciso controlar a temperatura, eu preciso confiar naquela temperatura. Então, caramba, o que faz entender ali aquele comportamento, né? Se a temperatura é confiável ou não? É o estudo metrológico. Não só isso relacionado ao instrumento, eu tenho que pensar também no processo. Olha, eu estou tendo
variações na qualidade do meu produto. Tá bom. Quais são as variáveis envolvidas durante a fabricação daquele produto? Ah, temperatura e pressão. Tá bom. Vamos. Tá conseguindo medir pressão e temperatura da forma correta? Sim. Então vamos tentar correlacionar a qualidade do produto em função, né, da variação da temperatura e da pressão, para saber se de fato uma delas ali está influenciando de forma negativa para impactar, né, qualidade daquele meu produto. Cara, isso é medir, né? Eu estou medindo. Eu tenho que estar avaliando isso o tempo todo dentro de um processo, ok? E aí, o que que envolve medir, né? Envolve um fenômeno a qual a gente deseja conhecer. Então, novamente, se eu quero conhecer o comportamento da temperatura, eu preciso medir temperatura. Um instrumento de medição calibrado, então eu preciso ter um instrumento confiável, né? Ou seja, que esteja dentro do que é considerado o adequado para aquele tipo de processo a qual aquele instrumento está implantado, tá bom? Uma unidade de medida, né? Que é a temperatura, vazão, pressão, o que for, e um indivíduo capacitado para realizar o ato de medir e interpretar o resultado, né? Então, não adianta também só medir se eu não sei o que eu vou fazer com aquele dado, né? Eu preciso pensar de forma estratégica, técnica ali, o que aquela informação representa para mim e para o meu sistema. E o objetivo da medição, ele é obter, né, valores que são de forma experimental, né? Ou seja, eu passo por um procedimento ali de coleta de dados, é uma experimentação, e aí existe, né, alguns pilares que envolvem rastreabilidade metrológica, métodos de medição, amostra, condições ambientais, a visão do analista e o próprio instrumento de medição. Uma questão do método, né? O que é um método? O método de medição é como que eu vou realizar aquela coleta de dados, tá? Então, se eu for pensar num processo, eu penso como que eu vou instalar o instrumento. Se eu penso no processo de um técnico, ou seja, um instrumentista que vai verificar os dados que estão sendo coletados por aquele instrumento, então existe lá um procedimento a qual esse instrumentista vai implantar os seus medidores, né, os seus padrões ali, para estar verificando em linha, né, se aquele instrumento ele está enviando informações dentro dos parâmetros aceitáveis ou não. Se for no âmbito laboratorial, vai ter ali, né, um PO, um procedimento operacional dentro do laboratório, qual deve ser seguido também para fazer a coleta desses dados, né? Então, esse método de medição é a forma lógica de como que a gente vai realizar a medição em si, né? Como que o instrumento ele vai medir. Então, também tem questão de requisitos para cada tipo de instrumento, tá? Então, imagine lá que eu estou no laboratório e eu quero fazer a calibração de um instrumento, tá? No caso aqui, um exemplo, um manômetro. Existem uns dados, algumas classes, né, que a gente chama de classes de exatidão, é o quão preciso é aquele instrumento segundo a orientação do fabricante. Aqui eu chamo sempre um adendo, tá? Eu nem sei se existe essa frase essa palavra que eu acabei de falar, né? Não sei nem o significado, mas enfim. Eu vou chamar um alerta aqui para vocês, né? Uma atenção. A classe de exatidão, ela precisa ser avaliada também, turma, sempre em função do tipo de material a qual aquele instrumento ele foi construído, tá? Então, se você tem um instrumento em que você vê que a composição material dele não é uma composição de qualidade, ou então tem uma facilidade de se deformar, né, ou de sofrer alterações de uma forma mais sensível, eu tenho que tentar analisar se de fato aquela classe de exatidão a qual ele se encontra faz sentido para mim ou não, tá bom? Mas isso normalmente é mais uma questão laboratorial, né? No dia a dia isso é muito pouco provável de se pegar, tá? Mas é muito comum instrumentos com conexões de latão, né? Então, poxa, eu tenho uma classe de exatidão que está um pouco acima e eu vi ali que a estrutura física daquele instrumento não me confia, né, tanto aquela exatidão ali que ele tem. Então eu posso considerar ele uma classe menor, tá? Ou seja, com uma exatidão menor, ok? Devido à qualidade do próprio instrumento, tá? Mas resumindo, o que seria essa classe de exatidão, né? Para de repente você não está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. A classe de exatidão é o quão confiável, o quão próximo aquele instrumento ele me dá a informação do que eu considero como se fosse a informação real, né? Ou seja, a informação verdadeira, tá? Então isso é dividido em classes. Então, dependendo da classe a qual aquele instrumento se encontra, eu dei um exemplo aqui do manômetro, né? Eu vou ter um número específico de pontos que eu vou calibrar. Então, imagine que um manômetro que tem uma faixa que vai de 0 a 100 graus Celsius, né?
O ideal é eu calibrar ele sempre tentando considerar e dar relevância para os pontos a qual eu vou utilizar, tá? Os pontos, as faixas mais confiáveis entre os manômetros, aí, os instrumentos, tá? Costuma ser entre 25% e 75%, né? Dizem que, mecanicamente falando, né, os manômetros, eles têm dificuldades, né, nas extremidades, tá? Então, eles apresentam incertezas maiores nas pontas e uma confiabilidade maior ali entre sistemas entre 25% e 75%, ok? Mas, enfim, e aí eu tenho lá um instrumento, um manômetro que eles classificam como um A, né? Eu vou calibrar ele com no mínimo 5 pontos. Então, eu vou pegar dentro dessa faixa de 0 a 100 graus Celsius, vou escolher 5 pontos que eu vou considerar como pontos de calibração daquele instrumento, tá bom? Então, eu tenho que considerar aí no método essas classes ali de exatidão. E aí, beleza, eu estou calibrando o instrumento, né? Estou fazendo essa parte metrológica. Como é que eu vou pegar essas calibrações, né? Eu vou tirar uma amostra. Então, o que é uma amostra? É um pedaço de todas as possibilidades, ou seja, todos os valores que eu poderia variar, né? Ou seja, todas as faixas de dados coletados por aquele instrumento. Só que tem uma característica, né? A gente classifica normalmente os dados coletados, ou seja, as possibilidades de coleta, né? Dos sensores, ou seja, dos instrumentos que estão sendo calibrados, como se fosse tendendo ao infinito, né? Porque eu só vou conseguir parar de medir quando aquele instrumento apresentar algum tipo de defeito. Então, ou seja, ele parar de funcionar de fato. Aí eu vou ter, se eu coletei todas as informações ali, né? Enfim, eu conseguiria avaliar pela população, mas não faz sentido, né? Porque para ter população, eu teria que esperar o instrumento quebrar. Então, eu faço o quê? Eu faço um ensaio metrológico naquele instrumento, coleto uma amostra, que é um pedaço de todas as possíveis medições, né? Ou seja, esses números de medições a qual aquele instrumento suportaria, e a partir dessa amostra eu vou fazer um estudo aprofundado ali, né? Um estudo de incerteza, ou seja, eu vou fazer avaliações estatísticas em cima dele. E aí, a partir do resultado dessas informações estatísticas, desses dados, eu vou inferir aquele instrumento, né, uma certa exatidão, né, uma certa confiabilidade, ok? Então, a gente trabalha pensando nisso. E aí, alguns cuidados, né, são dicas na seleção da amostra. Pode ser que isso aqui caia aí para vocês em alguma pergunta, né, uma questão na prova, tá? Ah, outra dica também, turma. Durante esses intervalos, pô, pega lá no site da Petrobras, pô, baixa lá umas provas, tenta fazer. Pô, pô, peguei o gabarito, beleza. Mas tenta fazer primeiro sem o gabarito, né? Vê quanto que você tirou ali, enfim, os resultados. Pega as questões que você errou, anota a questão que você errou, né? E a questão que você acertou. E tenta criar uma descrição do porquê que não é aquela questão. Então, poxa, pergunta número 1. A resposta foi C. Beleza, eu marquei C e acertei, tá bom. Mas por que que você acertou? Cria uma descrição no seu caderno. Ah, tá bom, agora eu tenho a alternativa A, B e sobrou a D. Tá bom, vai lá, pega a A, descreve no caderno por que que não é a letra A. Por que que não é lá a alternativa B? Por que que não é a alternativa D, né? Faz isso que você vai ver que, poxa, o teu estudo ali, né? A tua absorção vai ser absurda, tá? E o teu entendimento também nem se fala, tá bom? Então aqui algumas dicas, né? Talvez vocês precisem contextualizar uma questão pensando nesses cuidados, né? Sobre a seleção de amostra, tá? Então, a primeira dica aí é aplicar métodos estatísticos para determinar o tamanho da amostra, uma vez que ela deve representar o todo. Isso aqui eu vou deixar uma observação, tá? No caso, a aplicação do método já está considerado na classe de exatidão. Então, se você vai, o profissional, né, na verdade, que vai atuar dentro de um laboratório, seja ele um laboratório mesmo acreditado pelo Inmetro, né, ou seja, um laboratório certificado mesmo, ou um laboratório de testes apenas, né? Ou seja, não necessariamente você vai ter uma validade documental ali, mas dentro da empresa tem lá no laboratório de instrumentação você quer fazer uma verificação rápida, né? E até tem lá alguns instrumentos, alguns padrões que você comprou, que são padrões às vezes portáteis, enfim, são certificados, tudo bonitinho, mas você não está bem no ambiente controlado e você quer usar aqueles padrões ali para gerar uma análise de incerteza. O ideal é você considerar o PO, né? O procedimento operacional para calibrar aquele instrumento ali. E aí, normalmente, no PO vai ter lá essas faixas, né? Ou seja, esses dados a qual você vai coletar. E claro que esse PO, os procedimentos, né, esses pontos calibrados, eles são tirados da norma, tá? Então, existe lá as normas técnicas de calibração, junto ao documento também, né? Que vem lá relacionando, né, algumas dicas do VIN, enfim. Vocês vão encontrar tudo isso também no próprio site do Inmetro, tá bom? Tem todas essas normas, esses procedimentos, né? Dicas para a elaboração desses procedimentos aí.
tá? Mas no laboratório mesmo, você já tem lá um documento que é o PO, você recebe, ele vai ter o tamanho dessa amostra que você vai coletar. Fazer a seleção aleatória da amostra e garantir que essa pertence ao mesmo lote de fabricação é importante. A amostra em si, ela tem que... É interessante que ela seja de fato aleatória, de um ponto para outro. Por que essa questão aleatória, né? Para garantir a mesma margem de probabilidade dos valores, ou seja, dentro da análise, tá bom? Então, como é que normalmente costuma ser feita essas coletas? Vamos pegar ali, sei lá, 5 pontos de manômetro, né? Eu vou jogar pressão no manômetro, ou, né, enfim, estiver relacionado à temperatura. Não vou falar pressão, vou pensar o manômetro que está indicando temperatura. Tudo bem que a indicação de temperatura ali vai, de certa forma, vai ter uma conversão ali por uma pressão, enfim, mas eu não quero encher a cabeça de vocês com isso agora. Mas vamos imaginar ali o manômetro. E aí aquele manômetro ele começa a gerar uma variação nele, né? Então eu começo a aumentar o seu valor. E aí eu pego o primeiro ponto, coleto o dado. Começa a aumentar para o segundo ponto, coleto o dado. Terceiro, coleto o dado. Quarto, coleto o dado. Quinto, coleto o dado. Depois, o que eu faço? Eu venho reduzindo, né? Normalmente a gente repete esse último aqui, né? Extremidade. Não faz sentido medir ele 2 vezes, é besteira. Mas tem gente que gosta de fazer o quê? Sobe um pouquinho e volta e coleta de novo, né? Mas enfim, depende muito do PO também, tá bom? E aí você vai lá, pegou, coletou o dado, agora você vai fazer essas coletas de forma decrescente, né? Você está diminuindo. Aí você vem, né? Diminuiu, chegou nesse ponto, coleta o dado. Depois coleta o dado, coleta o dado, coleta o dado. Então você vê que esse processo de carregamento e descarregamento, que a gente chama de ciclo, né? Também tem uma questão, né? Que o ciclo ele pode mudar a quantidade dependendo do PO também e do tipo de instrumento. Eu posso ter um ciclo para um instrumento, eu posso ter 2 ciclos, enfim. Depende muito de como que vai ser aquela avaliação ali. Quando eu faço isso, esse aumento, essa diminuição e trabalho em ciclos e em várias coletas, eu estou fazendo isso, mas eu estou considerando que o resultado vai ser aleatório, né? Então eu não estou induzindo um fator ali, eu estou realmente gerando um procedimento físico e o dado que vai aparecer, querendo ou não, está dentro de uma coleta aleatória, tá bom? Eu vou assegurar que as medições sejam realizadas em condições definidas, em normas, métodos ou procedimentos técnicos, né? Então, é o ambiente, né? Ou seja, seguindo as padronizações dos órgãos, né? De certificação, né? De regulamentação, enfim. E o procedimento é para ser seguido, ele é um documento dentro do laboratório, ou seja, dentro da parte de calibração, ok? Evitar contaminações, tá? Que possam modificar as características físicas ou químicas da amostra. Então tem que sempre verificar ali se o instrumento está adequado, se não tem nenhuma impureza nas conexões, né? Ou seja, nas partes de medição ali do instrumento, tá bom? E verificar onde é aplicável o prazo de validade da amostra, tá? Então, existe ali... Isso é muito para os instrumentos mais voltados para a parte mecânica, né? Ou seja, a estrutura mecânica do instrumento. Então, cria-se uma validade ali, né? Daquela amostra ali. Então, é onde a gente manda, tipo... É a validade até do certificado que é emitido. Então, quando se calibra um instrumento, por exemplo, você manda ele para um laboratório de calibração, aquele instrumento no final ele ganha um certificado e normalmente aquele certificado ele tem uma validade. Sei lá, esse instrumento tem uma validade de 1 ano. Então daqui a 1 ano você vai lá e vai mandar aquele instrumento de novo para o laboratório. Vai ser feita uma nova coleta, né, dessas amostras e uma nova análise estatística, né, para verificar se não teve alterações, ou seja, modificações na incerteza do instrumento. O analista, né, que é o fator humano, então, o analista é um profissional, né, que precisa ser capacitado para estar executando os processos de calibração. Então, o analista ele precisa conhecer o método, tá? Saber avaliar as condições ambientais e decidir sobre a realização ou não das medições, ser capaz de selecionar adequadamente a amostra a ser avaliada, né? Ou seja, mediante o conhecimento, uma capacitação mesmo. Tá? Estar treinado e capacitado para a utilização correta dos instrumentos que compõem o sistema de medição, registrar e interpretar corretamente o resultado das medições. Ok? Então não é só coletar o dado, precisa saber o que significa aquele dado no final. Definir, né, questões de condições ambientais, então a grandeza de influência. Então nos laboratórios aí, né, a gente precisa manter temperatura, né, enfim, pressão atmosférica, tudo isso, tá? Então numa medição aí, por exemplo, né, uma medição direta, que não afeta a grandeza, né, efetivamente a medida, mas afeta a relação entre a indicação e o resultado de medição. Então, por isso, a gente precisa controlar as condições do ambiente, né? Então, poxa, estou fazendo a calibração de dispositivo de temperatura. Pô, legal. Logo, se eu tiver muitas variações aqui, talvez no próprio ambiente de temperatura, isso pode influenciar os resultados coletados ali
tanto pelos padrões, né? Também a própria variação do próprio elemento sensor ali, enfim. Então, o ideal é você sempre colocar, né, em condições padrões a calibração daquele instrumento, tá? E, cara, isso aqui é um negócio que é fundamental, né, na verdade. Então, é uma coisa também que você tem que muito observar nas fichas técnicas dos instrumentos. Então, às vezes você vai ver ali valores ou, vou falar assim, né, características comportamentais do instrumento, e lá na ficha técnica dele está dizendo qual as condições ambientais aquelas características técnicas são válidas, né? Então é por isso que quando você vai instalar um equipamento, sempre tem lá as margens ambientais, as condições ambientais. Tem gente que ignora isso, aí o cara não entende porque o equipamento está apresentando um mau comportamento, ou então está esquisita as medições, ou então varia muito uma medição de um instrumento que está instalado no lugar A para um instrumento que está instalado no lugar B, simplesmente porque ele esqueceu que as condições ambientais afetam o comportamento dos dispositivos, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso aí, tá? E claro, né, as grandezas de influências, na maioria das vezes, não podem ser evitadas, mas devem ser monitoradas e controladas, de modo a minimizar seus efeitos no resultado final da medição, né? Então eu conheço as variáveis presentes no meu ambiente, então eu sei ali o que ela pode afetar ou não. Eu vou tentar manter o meu instrumento dentro daquela faixa, tá? Ou seja, aquele dado, e principalmente isso vem no relatório também, tá? Ou seja, na ficha lá, no certificado de calibração do instrumento. E diz, ó, aquele instrumento foi calibrado numa temperatura X, numa pressão Y, enfim, tá? Tá tudo descrito lá para vocês. E para a indústria, né, no caso, para a empresa a qual solicitou esse tipo de trabalho. Chamamos de condições ambientais as influências desses fatores ambientais, tais como temperatura, umidade, poeira, flutuação, ou seja, na tensão elétrica, ruído elétrico, magnético, iluminação, entre outros fatores presentes no local da medição. Rastreabilidade metrológica, né? Propriedade é um resultado de medição pela qual tal, né, resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição, né? Então, a rastreabilidade metrológica, tentando resumir aqui para vocês, né? São os padrões, né? Ou seja, são as metodologias ali aplicadas para trazer, tá? E os instrumentos tudo ali para trazer aquela medição, né? Aquele procedimento e considerar ele confiável, tá bom? A confiabilidade metrológica, então, é a capacidade ou probabilidade aí de um sistema realizar uma função e manter o seu funcionamento sobre condições específicas, de forma adequada, conforme previsto no projeto em um período de tempo pré-determinado, em circunstâncias de rotina, bem como em circunstâncias hostis e inesperadas. Né? É o famoso teste, né? Ou seja, o teste de fabricação, vamos dizer assim, né? Então, o fabricante, quando ele produz lá um manômetro ou um sensor, ele tem lá uma avaliação, né? Um teste de confiabilidade metrológica. Claro que ele não calibra, né? Dificilmente ele vai calibrar e vai fazer todos os procedimentos para todos os instrumentos que ele está gerando ali, né? Não. Ele normalmente faz o quê? Ele fabrica vários, principalmente for em massa, e ele faz o mesmo procedimento. Ele tira uma amostra daqueles instrumentos, faz os testes neles e gera uma inferência em cima daqueles outros milhões de instrumentos que ele está produzindo ali. E ele traz isso dentro de uma confiabilidade metrológica também, e claro, até mesmo quando você depois pega esse instrumento e manda para um laboratório para de fato avaliar essa confiabilidade metrológica, né? E você vai receber um certificado que também vai te dar ali um viés de confiabilidade metrológica. Então, essa confiabilidade metrológica é uma avaliação se o instrumento, de fato, ele está próximo do confiável ou não, e ele pode estar adequado ou não a estar implantado no teu processo, tá? No teu sistema lá, na tua planta, tá bom? Ou seja, ou na planta da fábrica do cliente, enfim. Acho que vocês estão conseguindo entender aqui o que eu estou querendo dizer, né? A metrologia hoje, no âmbito estrutural, né? Você tem alguns tópicos, né? Tem a metrologia legal, que é mais uma questão de metrologia que busca estar protegendo, né, o cidadão. Tem uma relação muito normativa, né? Uma questão de lei. Então, a metrologia é mais próxima do cidadão comum e tem como principal função garantir a proteção de produtos e serviços que envolvam e necessitem de algum tipo de medição. Né? Então, você vê aí, né? Instrumentos a qual sofrem essa adequação, né? Ou seja, tem a necessidade dessa metrologia legal. Aqui é legal vocês darem pause no vídeo, tirar um print aí, passar para um caderno, imprimir, é para vocês terem essas referências, né? Então, balanças, né? Seja balança de. Ah, vou no restaurante comer lá
um self-service e no final eu vou pesar para saber quanto que eu vou pagar, né? Pô, aquela balança ela tem que ser confiável, né? Ela tem que ter um selo ali dizendo que o peso que eu de fato estou pesando ali, ele é o real, né? Ou o mais próximo do real, para que eu não seja lesado, né? Então, balanças, pesos, bombas medidoras de combustível, veículos tanque, carroceria para carga sólida, taxímetro, enfim. Todo aquele instrumento de medida ali que você vê que tem um selinho do Inmetro ali, né, em relação à medida, ele está envolvido nessa ideia dessa metrologia legal, né? É um ato para proteger essa relação com o próprio cidadão, né? Tem produtos, né, pré-medidos também, alimentícios, têxteis, gás engarrafado, higiene e limpeza, material escolar, entre outras coisas também. Tem a metrologia industrial, que costuma ser o nosso foco, né, na instrumentação, que ela vai abranger os sistemas responsáveis pelo controle dos processos produtivos, garantia de qualidade, segurança dos produtos finais, né? Atua no âmbito de medições de produção, transformação de bens, para demonstração da qualidade e em organizações com sistemas, né, qualidade certificados, tá? Então, a metrologia industrial é a metrologia que vai cuidar da confiabilidade dos dados presentes no processo. E, obviamente, acho que nessa altura aqui do campeonato da aula, né, você já conseguiu entender o quão importante é ter dados confiáveis, né? Então, se eu não tenho dados confiáveis, obviamente, eu vou ter produtos, né, entregues no mercado de uma forma talvez, né, um pouco duvidosa, ou seja, não está num parâmetro adequado de qualidade, tá? Então, isso pode prejudicar e diminuir até mesmo a credibilidade também da indústria, né? Ou seja, daquela fábrica em si. A científica, no caso a científica, ela realiza unidades de medidas a partir da definição, recorrendo à ciência física e outras, bem como em constantes físicas fundamentais, desenvolvendo, mantendo e conservando os padrões de referência. Atua no nível da mais alta exatidão e certeza, sendo independente de outras entidades em termos de rastreabilidade. A garantia dos valores obtidos assenta fortemente em exercícios de comparação interlaboratorial com outros laboratórios primários. Resumindo, né, a metrologia científica é quem cuida, né, da parte da confiabilidade dos padrões, né? Ou seja, é quem de fato ali atua no nível mais está determinando quais são os padrões de medidas confiáveis. Tá? Eu vou, antes de a gente passar para o próximo slide, eu vou dividir um tópico aqui que eu reparei que eu não comentei bem isso com vocês ainda nessa aula. Mas é o seguinte, o que é esse negócio de padrão, né? Quando eu penso em padrão, eu já falei isso aqui várias vezes nessa aula e não especifiquei isso ao certo para vocês. Mas um padrão de medida é um instrumento que eu vou considerar aquele instrumento como sendo um instrumento confiável, a ponto de ele ser a minha referência de coleta de dados, né? Então, numa calibração, o que que acontece? Você tem o teu instrumento A, que normalmente é o instrumento a qual ele está implantado no processo, e você vai ter lá o teu instrumento B, né? Que vai ser o seu instrumento padrão. Numa avaliação metrológica, né, numa avaliação de confiabilidade, eu vou fazer o quê? Eu vou coletar dados do instrumento A e eu vou coletar o mesmo dado, ou seja, na mesma faixa ali no instrumento B, e vou comparar a diferença entre A e B. Se A estiver muito longe de B, significa que o A não está teoricamente ali adequado, ou seja, ele está muito longe de um padrão de medida. Tá? Então, o instrumento padrão, né, ou seja, esse instrumento B, ele em média costuma ser de 4 a 5 vezes, tá, turma, mais exato e preciso, vamos dizer assim, né, do que o instrumento a qual ele está sendo utilizado ali, né? Ou seja, ele está calibrando, tá? Então, os laboratórios, né, eles vão ter o quê? Eles vão ter os padrões. Então, esses instrumentos, né, que são os padrões de medida, eles que são ali o que a gente considera os valores, né, confiáveis. Claro, esses padrões, eles também precisam ter padrões para eles. Então, eu tenho padrões para gerar os padrões e os padrões são utilizados, tá? Para calibrar os instrumentos. Então, esses padrões dos padrões, vamos dizer assim, né? Ou esses métodos científicos para gerar esses padrões, ou para saber qual é a melhor medida, ou qual é o melhor padrão adequado para cada tipo de variável, normalmente é a galera da metrologia científica, né? Que vai estar dando um pouco mais de ênfase nesse ponto, tá bom? E o padrão de medida, né? Ou seja, ele é fundamental aí no processo de calibração. Seja ele dentro do ambiente de laboratório, ou seja ele dentro lá de uma planta mesmo, tá? Então, a calibração, na verdade, ela pode ocorrer tanto dentro de um laboratório,
como ela pode ocorrer também do profissional indo até o instrumento na malha de controle e ele fazendo uma calibração lá em loco. Claro, seguindo também um PO, tá? Um procedimento operacional para que isso aconteça, né? Ou seja, para fazer isso da forma correta, ok? E aí vem a diferença, né, entre ajuste e calibração. Então, o que é calibrar? Calibrar é o ato de comparar as medidas, ou seja, as leituras daquele instrumento sobre um teste, com os valores gerados pela unidade de medida padrão. Então, calibração, turma, nada mais é do que comparar o valor coletado do instrumento com o padrão. Então, é comparar com o padrão. Coletei o dado do instrumento, sei lá, de temperatura do meu processo, eu comparo aquele dado coletado com o mesmo valor, né, ou seja, na mesma faixa do valor ali do meu padrão. Se ele estiver bem próximo, ou seja, dentro da diferença confiável, né, dentro dessas distâncias adequadas ali e tolerável, beleza, vamos dizer assim que, teoricamente, claro, depois de gerar vários estudos estatísticos em cima daquilo, eu posso classificar aquele meu instrumento como adequado, tá? Considerando que eu usei um padrão de referência para fazer a verificação, né, dos dados coletados em amostra, tá bom? E o ajuste, né, a diferença do ajuste em relação à calibração, ele corresponde à manutenção do instrumento que apresentou um erro muito grande durante o processo de calibração. Então, resumindo, o ajuste é o famoso, eu vou dar um jeitinho aqui no instrumento, eu vou consertar ele. Às vezes é um ponteiro torto, no caso de um instrumento analógico, às vezes é um componente que não está adequado, enfim, eu vou tentar fazer ali um ajuste, né? Eu vou tentar fazer um certo acerto naquele instrumento para tentar deixar ele no funcionamento adequado, tá? E depois de todo esse processo de coleta dado, compara com padrão, tudo, né? Vem o processo, o estudo de incerteza de medição. E o quê? O que é essa incerteza de medição? É a incerteza que eu vou adequar ao meu instrumento, que eu vou inferir ao meu instrumento. Então, isso normalmente pode ser em porcentagem ou na própria grandeza do instrumento. Então, eu diria assim, representa um intervalo de valores na qual se espera um resultado mais próximo do real possível. Então, vamos imaginar que temperatura. Lá, depois de ter feito todos os procedimentos de calibração, eu cheguei lá numa avaliação de incerteza, né, o laboratório em si, e ele disse que a incerteza do instrumento é mais ou menos 2 graus Celsius. E até grande, né? Uma incerteza, sei lá, significativa, depende também do instrumento. Então, se você tem lá um dado coletado atualmente que está na faixa de 50 graus Celsius, e a incerteza do seu instrumento é de mais ou menos 2, cara, essa medida aqui, na verdade, ela não necessariamente vai ser 50. Ela pode ser 48 no real, ou ela pode ser 52, mas o instrumento está apresentando 50. Então, por que ela pode ser 52 ou 48? Porque o instrumento ele possui uma incerteza inferida nele ali de mais ou menos 2 graus Celsius. Tá? Isso seria a incerteza de medição. É o intervalo a qual você espera que aquelas medidas elas se encontrem. Se o instrumento ele começar a apresentar incertezas acima, né, desse valor, provavelmente aquele instrumento ele aconteceu algum ponto, né? Ele está sofrendo um desgaste, ou ele começou, né, a sofrer algum tipo de deformação, enfim, ele já não está se tornando mais adequado para aquele tipo de processo. Então, claro que a tolerância de incerteza também do instrumento, ela vai depender das características, ou seja, da demanda do próprio processo em si. Tá bom, turma? E o vocabulário internacional, né, também é um tópico que está lá. Na verdade, é o VIM, né? Vocabulário Internacional de Metrologia. São termos, são nomes e definições para todos os termos usados a nível de características de instrumentos, ou seja, nomes dados a procedimentos de calibração e tudo mais, tá? Isso aí também eu vi lá que está no edital da Petrobras, só que, cara, são muitos termos, né? Então isso aqui eu achei mais interessante colocar o documento para vocês disponível lá no grupo do Telegram. Então, novamente, o link do grupo, né, vai estar disponível na descrição do vídeo. Para você clicar lá, acessar o grupo e lá no grupo já vai estar disponível para vocês o documento, tá? Ou seja, já vim, tá bom? E aí você baixa e você pode fazer a leitura dela aí, né? A descrição, o estudo do vocabulário internacional de metrologia, ok? Galera, e é isso. Muito obrigado, né, por assistir aí ao vídeo até o final, né? Ficou um vídeo um pouco extenso, eu sei, mas eu tentei ser o mais breve possível, o mais resumido possível. E é isso. Tá? Agradeço por vocês estarem aqui acompanhando o conteúdo. Se puder, deixa o like para ajudar o canal. Compartilha também com um colega aí que também tem interesse em estar aprendendo um pouco mais sobre processos industriais, ou então sabe também que vai fazer a prova. Então compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha aí no Facebook, enfim, nas suas redes sociais,
para estar dando essa ajudinha aí para a gente crescer o canal e continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Deixa um comentário também sobre o que você achou dessa aula, tá? E é isso, e ative o sininho também para receber todas as notificações. Então, muito obrigado e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, um abraço!